Você sabia que grandes discórdias vêm de pequenas sementes? Geralmente sementes do orgulho, da vaidade, da inveja, do solecismo. Quer saber o que é solecismo? Nos acompanhe e vamos lá. Eu vou te contar uma história sobre a discórdia. Eu sou o Tiago Suassuna. Bem-vindos ao canal Em Busca da Terra do Sempre. Bem, conheces alguém cuja dinâmica é alguém que se põe acima dos demais? Alguém que universaliza suas particularidades internas? Essa pessoa é tão egocentrada, tão ensimesmada, que os seus pensamentos, a sua régua, os seus parâmetros se confundem facilmente com a realidade em si. Aquilo que ela acha que está reagindo, às vezes não passam de ilusões. Bem, na Grécia Antiga, quando havia uma situação de rivalidade que gerava discórdia, muito comum com orgulho ferido, com vaidades, com rivalidades, essas situações que hoje chamamos de discórdias eram chamadas de Eris. Eris foi uma deusa da mitologia grega, logo da Antiguidade Clássica, que vivia sem grandes problemas com os demais deuses. Lembra ali de Zeus, do Hades, os olímpicos, os filhos ali dos titãs? Pois é, nesse contexto. Então, houve um casamento, o casamento de Peleu e Tétis. Peleu e Tétis, apesar de ser um casal no mundo terreno, eram muito importantes para a história e mitologia gregas. Basta dizer que Peleu e Tétis, eles eram pais do futuro Aquiles. É aquele mesmo do calcanhar de Aquiles. Mas essa é outra história. Vamos lá. No casamento de Peleu e Tétis, os nubentes mandaram convites para as pessoas mais importantes. Claro que os deuses foram logo os primeiros da lista. Todos foram convidados, todos os deuses, exceto uma. Sim, Eris não fora convidada. E ela logo sentiu-se excluída, com um senso de despertencimento. Ela teve o orgulho abalado, a vaidade ferida. Ela foi movida por ressentimento. Vou te contar mais dessa história. Então, Eris, se sentindo isolada, ferida, decidiu vingar-se. Ela usou o propósito da vingança como motivação. E como é que ela fez? Ela pegou uma maçã dourada e escreveu "para a mais bela". E foi mesmo sem ser convidada para o casamento. Soltou essa maçã. Logo, isso causou uma grande Eris, uma grande discórdia. Começou logo uma disputa que se resumiu em 3 deusas. Para responder a seguinte pergunta: essa maçã é de quem? Para a mais bela? Logo, quem seria a mais bela? A disputa ficou entre 3 deusas, entre Hera, entre Afrodite e entre Atenas. Zeus teve que decidir isso. E olha que situação difícil. Hera era sua esposa. Atenas e Afrodite eram suas filhas. Relembrando que Afrodite é a deusa do amor e da sensualidade, Atenas, a deusa da estratégia e da sabedoria, e Hera era a deusa dos deuses, né? Ela era esposa de Zeus e governava com seu marido o Olimpo. Coincidentemente com a realidade que vivemos hoje ou não, para resolver essa disputa houve subornos. Cada qual subornou naquilo que tinha. Hera, como tinha muito poder, como tinha o trono do Olimpo, prometeu poder a Paris. Zeus saiu dessa, delegando essa tarefa de julgar a esposa e 2 filhas para Paris, um príncipe troiano, uma autoridade da terra, que imagino que deva ter se sentido muito honrado em ter que julgar os próprios deuses. E Zeus, para não ficar em maus lençóis com a esposa e as filhas, além de uma difícil tomada de decisão, delegou para Paris. Paris, então,
escutando o suborno de cada uma, imagino que em particular. Então, Hera prometeu poder, prometeu a Ásia para ele. Afrodite prometeu, por sua vez, o coração da mulher mais bonita do mundo. E a Atenas prometeu sabedoria e estratégia. Paris, então, substituiu Zeus nessa decisão e nessa tentação. Qual das três e qual dos três subornos, qual dos três presentes ele iria aceitar para eleger uma deusa como a mais bela, portanto, aquela que ia deter aquela maçã dourada, que tanto estava causando discórdia. Paris, então, decidiu por, sim, Afrodite. Ele caiu na sedução. Não sei porque ninguém escolhe a sabedoria. É impressionante. Até hoje. Então, isso, meus queridos, pode parecer uma pequena coisa, mas isso teve um grande desdobramento. Basta dizer que os desdobramentos disso desembocaram na Guerra de Troia. Como Paris escolhera a Afrodite, essa concedeu-lhe o poder de conquistar o coração da mulher mais bonita. E ele escolheu justamente Helena, a esposa de Menelau. Menelau, rei de Esparta. Isso também é outra história. Mas vamos lá. Seguindo. Esse conflito que vimos nessas situações, e imagino que cada um, se parar para pensar um pouco, vai identificar situações em que se deparou com essa maçã dourada de alguma forma. Isso não se dá apenas de forma exógena, fora de nós. Isso se dá também dentro de nós. Ora, o que é que representa a história do julgamento de Paris e a maçã dourada? É uma decisão difícil, tem que se escolher e renunciar a alguma coisa. Trata-se de inveja, rivalidades, orgulho e humildade. E essa tensão também se revela dentro de nós. Neurocientificamente, está em conflito dois sistemas, os chamados sistema frio e quente. Não vou me alongar muito, mas o sistema frio é representado majoritariamente pelo córtex pré-frontal, o sistema quente pela amígdala. A amígdala, ali muito responsável pelas emoções, o córtex pré-frontal pela regulação, pela inibição, pela autoinibição, pela percepção, pela consciência e pela regulação de si. Esses sistemas entram numa espécie de conflito. E a dopamina, um neurotransmissor, uma citocina, um hormônio neural muito importante nessa batalha. Em um estudo de 2023, um estudo holandês, do Instituto Holandês de Neurociências, publicado inclusive no Journal of Neuroscience, revelou uma dupla importância da dopamina. Tanto ela é uma força que motiva, quanto ela é um sinal para a aprendizagem. Então, a dopamina está muito envolvido nesse sistema, nessa lead do sistema quente e do sistema frio, córtex pré-frontal e amígdala. Claro que há outras circuitarias e outras partes do seu cérebro envolvidas nesses mecanismos e nesses conflitos, mas, por didatismo, vamos deixar nesses dois. Além da dopamina, temos o cortisol ali, que põe em alerta uma citocina muito relacionada ao estresse. Temos também o GABA, a noradrenalina, a serotonina. A serotonina e o GABA, inclusive, em níveis baixos, elas favorecem a rivalidade, elas favorecem a inveja, favorecem a vingança. Então, vemos que aonde devemos pôr a nossa motivação vai indicar o caminho que devemos seguir. Com isso, imagine que vocês logo lembraram de outras histórias. Lembra de Iago, de Otelo? Sim, Otelo de Shakespeare, aquela tragédia. Aqui havia o casal Otelo e Desdémona. Entre Otelo e Desdémona havia Iago. Iago, ele era movido por inveja, por rancor, por ressentimento. Ele tinha a discórdia como prazer. E assim como a maçã de Eris desembocou na Guerra de Troia,
aquelas manipulações, aquelas atitudes de Iago para criar ciúmes em Otelo e Desdémona, por exemplo, acabou tendo efeitos avassaladores. Pessoas morreram, situações ficaram fora de controle. Aquilo que era um pequeno fogo logo alastrou-se e tornou um grande incêndio. Houve sim inimizades, discórdias, mortes, violências, bastante orgulhos feridos. Tá, ok. E o que fazer quando identificamos essas situações? O que fazer quando nós vimos essa maçã, essa Eris? O que fazer quando nós temos vontade de jogar essa maçã? Bem, lembra de Jesus Cristo e o lava-pés? No capítulo 13 do livro de João, vemos que Jesus lavou os pés dos seus discípulos numa situação muito, digamos assim, delicada. Vamos lá. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar. O diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus, sabendo que o Pai havia posto todas as coisas debaixo do seu poder, que viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da mesa, tirou a capa, colocou uma toalha em volta da cintura e depois disso ele fez algo incrível. Derramou água em uma bacia e começou a lavar os pés de seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava na cintura. Então chegou Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Jesus respondeu: Você não compreende agora o que estou fazendo, mas entenderá depois. Pedro disse: Nunca lavarás os meus pés. Sempre impetuoso, né, Pedro? Jesus respondeu: Se eu não os lavar, você não tem parte comigo. Simão Pedro respondeu: Então, Senhor, não apenas lava os meus pés, mas as minhas mãos, a minha cabeça. Jesus respondeu: Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Jesus sabia quem iria traí-lo, por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus vestiu a capa e voltou ao seu lugar. Então perguntou: Entendem o que fiz a vocês? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei os pés de vocês, então vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo para que, como eu fiz, também o façam. Em verdade lhes digo, nenhum escravo é maior do que seu senhor, e nenhum enviado é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, bem-aventurado se as praticares. A humildade te liberta do egoísmo e da vaidade. Jesus muito se difere de outros deuses e de outros seres metafísicos. Para Jesus, privilégio, grandeza são atributos para servir mais e melhor, e não para se sobrepor a alguém. Jesus também foi posto em várias situações difíceis, e ele saía sempre com muita sabedoria, de forma até contra-intuitiva a que uma pessoa normalmente faria. Lembra daquela situação em que tentaram colocar Jesus numa grande discórdia? A questioná-lo o que ele achava sobre os impostos, se deveria ou não pagar impostos a César. E aí se cunhou a frase que foi eternizada nos séculos, né? Dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. E você, já pensou nisso? Você preferiria lavar os pés dos seus inimigos e ser feliz? Ou preferiria ter razão e jogar uma discórdia, alimentando-a ou aceitando? É uma pergunta difícil. A serviço de que está a sua dopamina? Em que reside a sua motivação? Na humildade
ou na Eris? Aonde colocas a tua esperança? Sei que são indagações difíceis para todos nós. Espero que tenham gostado dessa história e dessas reflexões. Até o próximo vídeo. Espero vocês.